Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje vamos falar da expedição nazista ao Amazonas. Na verdade, foi uma expedição ao Amapá, que era território brasileiro, era território federal, não era estado ainda. Isso foi em 1935 e a expedição se chamava Expedição Alemã Amazonas-Jari. Era uma expedição que era comandada por Otto Schultz Camper-Kelf. Esse cara era um geógrafo alemão muito famoso. Ele tinha feito antes uma expedição à Libéria, que ele escreveu um livro, e esse livro foi muito popular na Alemanha durante os anos 20. Com a ascensão do nazismo, esse Otto se transformou em membro do partido. Ele se filiou ao partido e era filiado, um dos primeiros filiados, de carteirinha. E chamou a atenção de Himmler. E o Otto Schultz já era conhecido, ele entrou na SS e fez parte daquele grupo que os nazistas usavam para procurar a Atlântida, fazer a expedição no Tibete, o Santo Graal, coisas que Himmler adorava. Como líder da SS, ele deu carta branca para o Otto fazer a tal expedição, que essa expedição ia provar que havia vestígios da raça ariana na Amazônia. E ele logo foi fazer a expedição à Amazônia. Ele levou para o Amazonas, para a região do Amapá, 11 toneladas de suprimento e 5.000 munições. Isso já chama atenção para mostrar que isso era apenas um disfarce. O que os alemães queriam, na verdade, era ter uma Guiana para dizer que era sua. Eles queriam transformar o Amapá na Guiana alemã. Eles achavam um ponto estratégico ali para controlar o Atlântico. E o Otto, ele fez essa expedição mascarada, enganando que era uma expedição científica. Era uma expedição que, na verdade, muita gente, historiadores, fala que a expedição não funcionou, não deu certo. Mas, na verdade, a expedição deu certo. Para os alemães, ela foi muito importante. Em 1935, eles chegaram aqui e foram logo tentando entrar território adentro. Mas o governo do Amazonas, que controlava, na época, o Amapá, barrou, pediu os documentos da expedição, que a expedição não pode entrar no país dos outros. Vou fazer uma expedição e tá tudo certo. Perguntaram, cadê os documentos que provam que vocês podem fazer essa expedição, que vocês foram liberados? Não tinham. Então eles foram para a capital, que era o Rio de Janeiro, pedir permissão. E essa permissão deu um rolo. Essa burocracia que tinha na época, como tem hoje também, foi uma enrolação danada. Eles contrataram até um alemão étnico para ajudar, Josef Greiner. Esse cara, Josef Greiner, ele fica importante na história mais tarde. Ele era um alemão étnico, ele era marinheiro da Marinha Mercante e falava o português corretamente. Então ele desenrolou muita coisa para o pessoal da expedição. O Otto virou fã do cara. O cara era muito bom nisso. Então o governo brasileiro enrolou, conseguiram um avião, eles conseguiram um hidroavião para fazer a expedição e foram fazer. Em 1936, eles já partiram para a expedição. E essa expedição era uma expedição militar. Eles estavam sondando o terreno, eles queriam saber como era o Rio Jari. Porque o Rio Jari, eles tinham na cabeça uma coisa, mas na verdade ele é um rio complicado, cheio de cachoeiras, é um rio raso, com muitas árvores e árvores que ficam flutuando. Isso deu até problema. O hidroavião foi perdido numa descida no Rio Jari. Eles tiveram que rebocar o hidroavião quebrou, não tinha peça de reposição. Acabou danificando, tanto o Otto como o amigo dele ficaram boiando no Rio Jari, amarrados, presos em troncos flutuantes até serem resgatados. Encontraram os índios. Com os índios, eles fizeram um trabalho
fantástico. Tanto os índios da região adoraram essa equipe alemã, tanto que eles se chamavam filhos do pai branco da ciência. Então eles fizeram uma amizade muito grande, graças também ao Joseph. O Joseph, ele era, como falava português, ele conseguia se entender com os índios. Tiraram mais de 2.000 fotos, filmaram. Para eles foi uma coisa incrível. Tiveram apoio local, coisa muito importante numa futura operação militar de infiltração, e fizeram os filmes. Esse filme e um livro também. Esse filme é tão importante que ele é a visão que o europeu, os americanos do norte tiveram da Amazônia durante muito tempo. Para eles, a Amazônia era o filme, que é O Chamado da Floresta, o nome do filme. Vocês encontram O Chamado da Floresta ainda aí na internet. Então o americano teve a visão do índio brasileiro com os Apuri, que era a tribo que o Otto se tornou amigo. Então vocês vão ver até na abertura do desenho animado da Hanna-Barbera, do Jonny Quest, que eles são índios Apuri, são índios que eles foram filmados no filme O Chamado da Selva. E quando ele voltou, foi uma coisa incrível lá na Alemanha, vendeu-se muito livro. Mas a expedição aqui teve vários problemas, eles passaram um perrengue, porque uma coisa é você fazer uma expedição no Reno, outra é no Rio Jari, em plena Amazônia. Eles tiveram tempestades, tiveram animais peçonhentos, todos eles ficaram doentes, e o Joseph Greiner acabou pegando uma doença. O pessoal acha que é malária hemorrágica. Ele morreu em 24 horas. O Otto também. O Otto, ele ficou doente, ficou muito febril. Todo mundo teve problema com doença. Em 37, a expedição acabou por causa desses motivos de doença. Mas eles partiram com um vasto material para a Alemanha. Fotografia, material recolhido nos indígenas, animais, medições, que eles adoravam, medições de crânio, gravação das vozes dos índios, as canções dos índios. Então isso tudo foi um sucesso. Quando ele chegou em Berlim, ele teve uma reunião com Himmler. Himmler queria saber o seguinte: era possível uma invasão do Amapá? E o Otto falou que sim, a invasão seria composta por 150 homens que se infiltrariam pelo Rio Jari e usando barcos leves e 2 submarinos para proteger a foz do rio Amazonas caso de reforços. Eles subiriam o rio, atravessariam a fronteira da Guiana Francesa, tomariam a capital, Cayena, e dali eles planejavam também que a marinha alemã tomasse a Guiana Inglesa. E a Guiana holandesa ficava no meio, provavelmente se renderia. E ele afirmava o seguinte: ficava perto do Canal do Panamá. Com o Canal do Panamá, a marinha alemã podia atravessar para atacar possessões japonesas. Nessa época, o Japão não fazia parte do eixo e estava com problema com os Estados Unidos. E ele achava que os Estados Unidos não se meteriam nessa bagunça. Então estava-se mais ou menos planejada a invasão do Amapá. O que aconteceu foram as vitórias em 39, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, as vitórias muito fáceis que os alemães tiveram. Eles tomaram os Sudetos sem luta, a Polônia foi tomada em meses, semanas, a França também caiu com muita facilidade. Eles invadiram a Holanda numa operação para poder invadir antes a França, eles invadiram a Holanda. A Holanda caiu com uma facilidade também muito grande. Então eles acreditavam que tomando a França e a Holanda, as Guianas já eram alemães, eles não precisavam, era terminar a guerra e só tomar posse de fato das Guianas. Eles não precisavam invadir mais
as Guianas. Então eles acreditavam que, vencendo a guerra, a Inglaterra era a única que ainda resistia, eles venceriam e a Guiana inglesa também entraria no botim da conquista. O governo de Vichy, que foi o governo que ficou na França, aliado dos alemães, só confirmou isso, que a Guiana seriam no futuro uma base de submarinos para a França. Só que eles não contavam com a realidade, né, que a gente sabe. A Segunda Guerra Mundial, quando eles foram fazer a Operação Barbarossa, foi um tiro no pé de Hitler. Isso acabou com ele. E com a entrada dos americanos foi o fim definitivo do sonho nazista de transformar o Amapá em uma colônia, seria a Guiana Alemã. Uma das coisas que lembram a expedição alemã ainda no Amapá é a cruz que deixaram no túmulo de Joseph Greiner. Essa cruz está até hoje em Laranjal, que é um dos municípios do Amapá. E ela marca a expedição alemã ao Amapá. E é muito importante em termos históricos para o Amapá. Ela até tinha sido quebrada, né? O Rio Jari tinha enchido e a cruz tinha sido destruída. Então o pessoal de lá restaurou a cruz. Então ela é um marco que mostra essa intenção nazista de conquistar o estado do Amapá, o atual estado do Amapá. Oi, pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.